Nós estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do nosso Papo de Mulher, sempre para trazer informação para você. As doenças da vesícula e vias biliares são muito comuns no Brasil, causando cerca de 60 mil internações anuais pelo SUS. E para falar sobre a bile, doenças da bile, nós convidamos aqui no programa Papo de Mulher de hoje o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a todos vocês, os nossos ouvintes. Bem, doutor, explica pra gente o que é a bile e qual a função dela no organismo. Quando a gente fala bile em si, a bile é um fluido, é uma substância produzida pelo fígado. Ela é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Então, tudo que a gente for falar aqui, nós vamos pensar em vesícula biliar, fígado e a própria bile, tá? Para a gente poder completar, porque eles são muito juntos, uma coisa com a outra. Né? Então, a bile é uma substância que é amarela esverdeada, produzida no fígado, que fica na vesícula, e que é um fluido, né? E que é armazenada na vesícula e é usada por nosso corpo para poder fazer a digestão, ajudar na digestão das gorduras. E qual é o papel da vesícula biliar ali? É juntamente a bile armazená-la, né? Exatamente. O que ela faz? Porque tem um canalzinho que passa direto do fígado até o intestino delgado, que a bile ela desce nesse canalzinho. Quando a gente opera, por exemplo, ela continua passando por aí. E tem esse canalzinho, tem um outro canalzinho que entra nessa vesícula, onde a bile é armazenada em uma quantidade maior. Então, quando a gente almoça ou janta, essa vesícula recebe uma informação e ela comprime e lança uma quantidade maior de bile, uma quantidade maior para poder o quê? Para poder ajudar na hora da digestão das gorduras, que são as gorduras mais maiores, elas precisam ser quebradas em pequenas frações para poder ser absorvida, né? Então é importante isso, que a vesícula ela fica ali esperando e ela solta a quantidade de bile suficiente para poder fazer a digestão. Então o papel da bile é quebrar as gorduras ali. Principalmente quebrar a gordura, diminuir o pH no intestino delgado, porque a quantidade de ácido gástrico que vem do estômago é muito ácido. A bile ela tem um pH menos ácido, e ela ajuda então a melhorar aquilo ali, né? E aí ajuda na absorção da vitamina D, vitamina A, vitamina K. Então ela não é só de quebrar as gorduras, ela também ajuda, mudando esse pH daquela região, faz com que o organismo, além de usar a gordura como precisa, ela também ajuda a absorção dessas vitaminas que são muito importantes. Então a bile não é só usada para fazer a digestão, ela usa também para poder permitir que o organismo capte essas vitaminas que estão tão importantes. E quais os sintomas que aparecem no corpo humano quando há problemas relacionados à bile ou à vesícula biliar? Pois é, aí vai depender de quê? Vai depender do que está acontecendo. Você tem as doenças causadas por isso aí. Quando você tem uma doença, na vesícula biliar principalmente, vamos supor, a coisa mais comum são o quê? São os cálculos, né? Porque ela é um fluido, ela pode se cristalizar com o tempo e se juntar e formar pedras, são os cálculos biliares. Esse é um deles. O outro seria uma calcificação da parede da vesícula, ela não consegue se comprimir, não consegue empurrar a bile para fora, então ela perde a função dela, ela não consegue mandar a bile para fora, a bile fica ali presa aí, e aumenta ainda mais a quantidade da possibilidade de criar pedras, né? Acredito eu que o líquido ali da bile deveria ficar igual a água corrente? Não é bem corrente, ela fica ali esperando a possibilidade. Quando precisa, abre a torneira. Tá. Né? Para entender assim, tá? Sim. Além disso, tudo tem outras doenças. Por exemplo, pode ter uma infecção, uma colecistite, né? Além das pedras, né? Você pode ter pedra também com infecção, tem que ver isso. Pode ter a vesícula em porcelana, como eu falei, com a calcificação da vesícula, né? Essa pedrinha, ela pode ficar dentro da vesícula, mas o perigoso é quando ela sai da vesícula
e cai nesse canalzinho que eu falei, certo? Que sai da vesícula, e o canal vem, um pedaço vem do estômago, do fígado, outro canalzinho se junta a esse dois, forma um canal maior para levar a bile até o intestino. É a tal da esteatose? Não, esteatose é diferente, gordura né? no fígado, é diferente, tá? O que acontece? Se essa pedrinha desce nesse canalzinho, o que ela faz? Ela obstrui o fluir dessa bile. Aí, o que acontece? A bile não consegue chegar até o intestino e ela volta para o fígado. Quando ela volta para o fígado, ela provoca uma série muito séria de problemas. A tirícia, que o pessoal chama de tirícia, que é a icterícia, né? É o que? A bile voltando para dentro do fígado. Nossa. Por quê? Porque esse canalzinho foi obstruído por uma pedra que foi formada dentro da vesícula biliar, que se deslocou e entupiu esse canalzinho na saída da bile. Então, é um dos problemas sérios que tem que operar urgente, porque senão pode causar sérios problemas. E no caso das pedras na vesícula, né? Ou os cálculos biliares, o que se dá a formação? Quais as causas? Pois é, o que acontece? Como a gente sabe, são sais biliares, bilirrubina, essas colesterol, todas essas substâncias formam a bile. Bilirrubina, você falou? Bilirrubina. Bilirrubina é uma quantidade, um resquício das nossas hemácias. As nossas hemácias, elas são substituídas todo mês. Tá? O sangue, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando ele passa pelo fígado, ele deixa pedaços, que a bilirrubina é uma dessas. Né? Tá? Então, o que acontece? Tudo isso se junta na bile, forma aquela cor especial, né? E que aí que acontece? Se, por exemplo, tiver uma desidratação, tiver um distúrbio intestinal, de uma doença intestinal, por exemplo, doença de Crohn, por exemplo, que dificulta a absorção desses sais biliares, que ajudaria na fluidificação da bile, tudo isso vai se calcificando dentro da bile e vai formando as pedras que a gente fala. Então, alimentação errada, gordura demais, né? A pessoa já tem um estado familiar para formação disso, isso tudo vai juntando, um pedacinho aqui, forma as pedrinhas necessárias, infelizmente forma essas pedrinhas, e ela pode ficar a vida toda ali sem atrapalhar nada. Sem atrapalhar. Mas quando dia resolve... ela pode atrapalhar, né? Então é isso que tem que entender. Sim. Bem, quem tem mais risco de desenvolver esses cálculos biliares? Bom, as mulheres. Coitadas. As mulheres acima de 40 anos, principalmente, as múltiplas, que tem mais de 1, 2, 3 filhos, tá? Porque são um pouquinho mais fofinhas, tem um sobrepeso um pouquinho maior, tem uma dieta errada, rica em gorduras, né? Usam anticoncepcionais. Tá? Então, se juntando uma coisa com a outra, você vai facilitar a possibilidade da formação dessas pedras. Também pessoas com diabetes, olha o diabetes aí outra vez, né? Sempre. O sedentarismo, o alcoolismo, né? Aquelas pessoas que fazem bariátrica também correm tem risco. uma chance muito grande de fazer pedra na vesícula. O emagrecimento rápido não acompanha a vesícula, não consegue acompanhar aquilo ali, o fluido ele fica denso, e a possibilidade de cristalizar e formar pedra é muito grande. Tá? Então, os sais biliares têm uma série de dificuldades para serem reabsorvidos por causa da cirurgia, né? E então acontece isso aí. Bariátrica, tem que prestar atenção, fez bariátrica, tem que fazer exames constantemente de ultrassonografia para verificar, tá certo? Sim. Bem, doutor, dor do lado direito do abdômen após comer pode estar relacionada à vesícula? É um sintoma, né? Uma das possibilidades, né? Se você tem uma dor que vai e volta, de vez em quando ela vai, uma vez ela piora, e um dia sem mais nem menos ela pode explodir e você se precisar de sair correndo para o hospital e precisar de fazer uma cirurgia de urgência, né? Então é assim, dor abdominal, epigástrica no lado do estômago e debaixo da costela direita, vamos dizer assim, poder entender, né? Parte superior do abdômen, tem que se pensar sim na possibilidade de vesícula biliar. Sim.
como a bilha é importante na quebra de gorduras, quando é necessária a retirada da vesícula? E se for necessário, já que a bilha é importante na quebra das gorduras ali, tanto para vitaminas e tal, como fica o organismo, então, para essas gorduras? Sempre que for necessário, se tiver uma doença, a gente tem que entender isso. Ninguém vai tirar a vesícula biliar toda, Sim, certo? claro que não. Então, a primeira situação é o quê? Qual é o tipo de doença que está afetando a vesícula biliar? Sim. Né? É pedra? É infecção? É calcificação da parede? Alguma coisa entupindo o canalzinho? Então, tudo isso aí vai fazer com que o cirurgião vai avaliar a possibilidade. E outra coisa, como que a pessoa está sentindo na hora? É uma dor muito... Ela já está com icterícia? Olha só, porque se ela tiver com icterícia, é uma coisa muito urgente. Tem que tirar o máximo possível, precisa entupir esse canalzinho. Então a cirurgia é uma cirurgia de urgência. Se for um processo de infecção, você tem uma vesícula cheia de pedra com infecção, também é uma situação que você tem que usar logo. Por quê? Porque se você deixar isso aí, ela pode se romper, ela pode entupir esse canalzinho e voltar para o fígado e alterar todas as funções do fígado. Então descontrola a pessoa todinha. O fígado é fundamental na vida da gente. Sim. Imagina só, se você tem uma situação dessa, então parece bobagem, mas não é bobagem, é uma coisa muito séria. Tem pedra na vesícula, e por isso que a ultrassonografia ela é o exame mais importante que tem para todo esse tipo de fígado, vesícula biliar, pâncreas, é a ultrassonografia. Por quê? Mesmo que você não sinta nada e que de vez em quando você faça essa ultrassonografia, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você vai ver o que está acontecendo. Então, se você chega e vê a vesícula, está cheia de pedra, tem 1, 2 pedrinhas, o tamanho da pedra, isso é importante, porque pedras muito grandes, elas não conseguem passar direito pelo canalzinho. Mas, às vezes, as pedras pequenininhas são as piores de todas. Por quê? Porque a pedra grande não tem como entrar ali, né? Exatamente, E a não pedra tem pequena como cair no canalzinho, certo? Mas uma pedra grande, aí ela fica mais presa dentro da vesícula. Ela pode dar sintoma, inflamação, né? Pode acontecer. Uma pedra pequenininha, várias pedras pequenininhas, por exemplo, uma delas pode descer nesse canalzinho e entupir o canalzinho, até ir no pâncreas. A pedra pode descer, ir para o intestino, entrar dentro do pâncreas. Nossa. Dá uma pancreatite, por causa de uma pedrinha que veio lá de cima da vesícula. Tem a possibilidade de retirar as pedras sem retirar a vesícula biliar? Não tem. Não tem. A cirurgia não é assim. Ela não se regenera com facilidade. Então, você tem que tirar a vesícula sim, dependendo da situação. Hoje em dia, as cirurgias são muito melhores do que antigamente, que se cortava, né, dava aquele corte grande debaixo da costela e depois dava hérnia, ainda tem isso. É uma cirurgia interessante, porque se for uma coisa muito rápida, uma coisa muito urgente, seria que ser assim. Mas se você tem um exame anterior, você prepara a pessoa para fazer a cirurgia, a melhor cirurgia que tem seria usar o aparelho, né? Por aparelho, você faz 2 cortezinhos pequenininhos e retira ou a videolaparoscopia ou a robótica. Exatamente. Resolvido o problema, sem ter aquela situação grande, aquele corte grande, né? Onde corta músculo e posteriormente pode dar hérnia, né? Sim. Bem, que doenças no fígado podem afetar esse processo ali da produção de todas? Qualquer coisa que você tenha no fígado, se você alterar as células do fígado, você vai diminuir a chance do fígado de produzir o que ele tem que fazer. Tem que fazer, né? Pegar as enzimas, fazer a bile, tudo isso pode acontecer. Então você tem cirrose, por isso que o cara fica ictérico, né? Barriga d'água, né? Nada de chá de picão, né? Cistose, tudo isso pode acontecer, pegar no fígado, câncer de fígado, câncer de vesícula, tem câncer de vesícula, tá? Então, todo esse tipo de coisa, câncer de pâncreas, tudo isso pode afetar, porque é tudo muito junto, uma coisa ligada à outra. Um órgão precisa do outro, o outro precisa de um. Eles são muito juntos. Fígado, pâncreas, vesícula, são muito juntos. E um precisa do outro nas suas funções. E se acontece alguma coisa em um, vai poder ter possibilidade de afetar também os outros. Tá? Então, é por isso que é tão importante você saber o que está acontecendo dentro da sua barriga. Claro.
Náuseas, refluxo e diarreia também podem estar associadas Então, a com problemas na certeza bile? absoluta, não tem nem dúvida. Qualquer coisa que altera aí as funções normais, Digestão, né? o estômago está aqui pertinho, você pode ter um refluxo de bile para o estômago. A bile não deve ir para o estômago, a bile deve descer para o intestino. Mas se você tem algum problema e a bile sobe para o estômago, o que acontece? Náuseas, vomita aquela coisa amarela. Tá certo? Por quê? Porque a bile subiu, em vez de descer para o intestino e fazer a função dela no intestino. Ela subiu, voltou para dentro do estômago e o estômago não entendeu aquilo ali como uma coisa normal, e aí você vai vomitar, você vai sentir mal, náuseas, né, em uma série de situações. É claro que sim. É possível sempre a prevenção de problemas na vesícula biliar ou na bile? Ou não? Hábitos do dia a dia realmente funcionam? Ou, às vezes, não tem jeito? Passou ali dos 40, a coisa... Não. A gente não pode falar que nem sim, nem não. Mas a possibilidade de você diminuir os problemas tendo uma qualidade de vida melhor, não tem dúvida. Não, claro, com certeza não. Ficar Peso comendo baixo. gordura demais, não beber demais, né? Não ficar obeso, não tratar o diabetes. Tudo isso vai o quê? Vai piorar a sua situação. Se você tem um equilíbrio nesse tipo de coisa, a possibilidade dos problemas da vesícula, da bile, do fígado diminuir é muito maior. Né? Quando você não sofre uma agressão contínua, você tem a chance de recuperar, certo? Ou de adiar aquilo por um tempo maior, ou não deixar aquilo piorar de uma situação maior. Então, Sim. com certeza, os hábitos, a gente sempre falou nisso. Porque E que exames de rotina podem diagnosticar aí esses problemas? o que acontece? Aquela pessoa que tem que pensar numa clínica, né? Aquela pessoa que come alguma coisa e se sente mal. Barriga fica inchada, não come direito, dá uma dorzinha, aí passa, toma um remedinho qualquer, melhora. Daqui a pouco, outra vez. Tem todos aquilo que a gente falou. A pessoa é diabética, sobrepeso, se alimenta muito mal, bebe, fuma, são o quê? Os fatores de risco. Então, o que você tem que pensar? A pessoa, doutor, estou com isso, estou me sentindo mal. Aí, o que o exame principal a ser feito? Ultrassonografia. Ultrassom. Ultrassom, ele vai dizer como está o fígado, o tamanho do fígado, como ele está funcionando direitinho, se ele tem algum problema lá dentro, se essas vias biliares estão dilatadas ou não, porque se ela estiver dilatada, alguma obstrução está lá embaixo, que a bile está voltando para o fígado, né? Vai mostrar a vesícula, como essa vesícula está, o tamanho da vesícula, o que tem dentro da vesícula, como é a vesícula, o aparelho da vesícula, ela está funcionando ou não. Olha só, a importância de você saber as coisas. Olha o pâncreas, tem alguma pedrinha que está entupindo o pâncreas, o canalzinho do pâncreas, porque isso pode acontecer. Então, o principal exame para vesícula biliar é a ultrassonografia do abdômen. Né? Por isso que a gente pede para ficar em jejum. Por quê? Quando você fica em jejum, a vesícula enche. Entendeu? Por isso que a gente pede para a pessoa vir em jejum. Porque se você acaba de almoçar e você for olhar a vesícula, ela vai estar pequenininha. Vazia, porque a vesícula biliar manda aquele para quebrar, né? Exatamente. Toda a quantidade de bile que estava lá dentro foi para o intestino para ajudar na digestão das gorduras. Legal. Entende? O corpo humano é surpreendente, né, doutor? É maravilhoso, né? Bem, você já falou que há a possibilidade do rompimento da vesícula biliar. Isso é muito raro? Não é tão raro assim, não. Às vezes acontece e é um caso gravíssimo. Por quê? A bile, quando ela vai para dentro do intestino, é a função dela. Não vai ter problema, ela vai ajudar. Mas se ela romper e cair dentro do abdômen, fora do intestino, ela vai produzir uma peritonite gravíssima. Peritonite? Peritonite, é uma inflamação, né, geral em todo o abdômen. Então, a bile, em vez de cair dentro do intestino e fazer a função dela, ela caiu fora. E aí é como se fosse jogar um ácido dentro da... A pessoa sente muita dor no momento que rompe essa bile? Tem icterícia, tem distúrbio da hidroeletrolítico. É um negócio seríssimo, perigoso. Chance de sobrevivência? Pode fazer uma septicemia, pode perder o intestino e a chance de morrer é grande. É grande. Tá? Por isso que a gente sempre pensa, não deixa passar.
Às vezes Então. a pessoa fica, não é nada não, deixa pra lá, é bobagem. Não é não. Quando você está com alguma dúvida, se tem algum problema na vesícula, busca fazer o exame, porque vai te dar orientação segura o que fazer. Você tem lá um monte de pedrinha, por que você vai esperar a coisa complicar, entupir o canal, a vesícula crescer e pocar dentro da sua barriga? E nem só um monte, pode ser também um pouquinho e passar ali por aquele canal, né? Não é a quantidade de pedra, é o tamanho da pedra e a chance de cair ou não nesse canalzinho. E as chances sempre são grandes? A chance existe. Uhum. Então é melhor, então, já cortar o mal pela raiz. Por isso que a gente fala, a ultrassonografia do abdômen, ela faz parte da rotina, de pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, para você ver como é que está. Você vai olhar o seu fígado, vai olhar o seu rim, vai olhar o seu pâncreas, vai olhar o seu baço, vai ver as artérias, as veias, o útero, a próstata, a bexiga. Olha só a importância que tem esse exame. Sim. E é um exame simples, não é tão Não caro é tão assim, caro. certo? E que pode te dar um respaldo muito grande, você melhorar a sua vida, projetar no futuro o que pode acontecer, se preparar se precisar de fazer uma cirurgia, não ficar saindo correndo que é um doido. Sim, era a certo? pergunta que eu ia fazer, né? Quando é de urgência, assim, de procurar? O que você faz? Você sabendo assim, você não deixa que isso se transforme numa urgência. Você pode fazer uma cirurgia sabendo que tem aquilo, como se fosse uma cirurgia eletiva. Com calma, preparar, ver tudo como é que está o sangue, Sim, como é que está o açúcar, antes, né? se está tudo certo, se tem algum problema de coração, tudo certinho, a pressão como é que está, para você se preparar para fazer a cirurgia tranquila. Se isso não acontece de repente, tudo isso é por água abaixo, certo? E aí a chance de ter um problema é muito maior. E qual a diferença ali das pedras, né, na vesícula biliar, e quando há infecção, necessariamente precisa ali das pedras para haver infecção? Não, senhora, não O que precisa. causa infecção na vesícula biliar? Qualquer bactéria. Qualquer bactéria que está no intestino, ela pode subir pelo canalzinho e ir lá dentro da vesícula. Tá? Isso pode acontecer. A gente não tem como falar isso. Por que aconteceu? Não sei. Nesse caso, o que é mais grave? Pedra na vesícula biliar ou uma infecção, por exemplo? Olha, as duas coisas são muito graves, mas a infecção ela tem que ser tratada urgentemente com antibióticos, certo? E ver se não está rompendo a possibilidade da vesícula. A pedra, ela pode, como eu te falei, você pode ter uma pedra na vesícula e ficar a vida toda com ela lá, sem acontecer absolutamente nada. Mas tá? eu, por exemplo, não gostaria de correr o risco, né? Então, por isso que fala uma outra coisa. Tem uma correlação entre pedras na vesícula e câncer. Tá? Então, quer dizer, sabe-se que quem tem pedra na vesícula tem uma chance maior de desenvolver uma neoplasia a nível da vesícula, certo? Do que quem não tem. Então, por isso que toda vez que você descobriu tem pedra, mudar os hábitos, né? Exato, tentar mudar o hábito e ver a possibilidade de tirar. Aí vai ter com calma, vai ter que ir para o cirurgião, vai ter que fazer outros exames, ver como é que está, se está tudo certo, ver como que a pessoa está, quantos anos essa pessoa tem, certo? Se vale a pena operar ou não vale a pena operar. Por exemplo, está com um senhor de 90 anos de idade, com pedra na vesícula, né? Aí você tem que parar para pensar um pouquinho, né? Será que é melhor dar um tempo ou operar e ele correr um risco grande de ter um problema? E sempre a possibilidade dessas pedrinhas serem expulsas normalmente, sem risco nenhum. Para homem e para mulher, por exemplo? É muito raro. Muito raro. Mas acontece. Eu já vi isso aí. Com pedra na vesícula, e a pedra cair no canalzinho, descer, cair pelo intestino e ser eliminada. Já vi acontecer. Mas não é a regra. Tá? Isso é a exceção. Tá? Como eu falei do chá de picão para icterícia, né? Muitos costumam usar. Não faz bem, né, doutor? Nem mal. Nem mal. Faz nada. É um chá. Né? Às vezes ajuda, tá? Ajuda. Porque você força a expulsão. Exatamente. Mas aí não pode é coisa ser ruim, não. Tá? ali no canal, né? Claro para dar icterícia já tem que ter entupido ali o canalzinho. Isso não é a solução ideal. Tá? Não é. Se você tem, por exemplo, sentir os sintomas, né? De dor. Muito mais para uma hepatite do que para uma obstrução das vias biliares. Sim. Se você tomar 500 quilos de chá de picão com a pedra entupindo o canal, não vai adiantar absolutamente nada, certo? Se você tem uma hepatite virótica, por exemplo, e o canalzinho está aberto, pode sair, não, aí pode até ajudar.
Mas para saber a diferença, só com o médico e uma ultrassom, né? Não tem jeito, porque a pessoa não pode decidir por si própria em casa. Exatamente. Cada possibilidade tem que ser analisada com os exames necessários para confirmar aquilo que está acontecendo e ver o que é. Se é uma hepatite, é um jeito. Se é uma pedra na vesícula, uma obstrução, uma colecistite, uma inflamação, uma infecção, é outro. Então, cada caso é um caso. Você tem que saber o que está acontecendo. Fígado, vesícula, pâncreas, e ver como é que está todo esse fluxo da bile que foi produzida lá no fígado, certo? Que desce devagarzinho, certo? Quando você tira a vesícula biliar, né? Você pode perguntar isso. E vai cair aonde aí? Isso, e agora, como é que fica? O canalzinho, como eu te falei, continua, ele não vai ser obstruído, ele vai continuar. Toda a bile que vai produzir no fígado, ela vai descer por esse canalzinho e vai lá de dentro. Ela só não vai ser armazenada na vesícula. Para quando precisar. Então, pode acontecer o quê? Você pode perguntar, doutor, mas e aí? Pode haver pedras novamente? Pode haver pedra novamente, pode, incrível que isso pode. E aí, nesse caso? E aí? Vai tirar o quê? Só o canal, né? O canal, tem que saber, mas uma coisa para fazer. E algumas vezes quando a pessoa tira a vesícula, ela passa um tempo com um pouco de enjoo, dispepsia, come uma coisa parece que não faz bem, né? Porque está ingerindo muita gordura? Não é não. É não? Além de estar ingerindo a gordura, é que a quantidade de bile, ela é devagar, ela é menos. Ela vai devagarzinho, ela vai fluindo devagar. Quando a gente tinha vesícula, ela jogava uma quantidade grande de bile e resolvia o problema, certo? Já pegava aquela gordura e quebrava aquela gordura. Já quando você não tem a vesícula, continua produzindo bile, continua indo a bile, continua com a mesma função, só que em quantidade menor. Então, o que você tem que fazer aí? Nesse caso, quem opera tem que tomar cuidado no pós-operatório. Não ingerir gorduras em excesso, cuidado na hora de ingerir bebida alcoólica, né? Tem que pensar nisso. Por quê? Porque você vai ter a digestão um pouco prejudicada. Não é que você vai ter a vida toda com isso, porque ocorre uma adaptação. Sim, do corpo. Mas no início você pode ter sim um sintoma de dispepsia por causa que você tirou a vesícula, você tirou a sua reserva. Né? Aquele soldado que ia lá, pegava gordura e acabava com ela, certo? Sim. Você vai continuar com o seu exército, só que ele vai devagarzinho. Então a digestão demora um pouquinho mais e a pessoa pode se sentir mal, às vezes dá inchada, aquela coisa, tá certo? Na verdade faz um pouquinho de falta, sim, né? Como faz? Como faz? Quando você tem ela bem, funcionando direitinho, ela é maravilhosa. É essencial. Bem, o doutor realiza ultrassonografia todos os dias na Provida? Todos os dias. De segunda a sexta. Segunda a sexta. Às vezes na sexta-feira eu tenho outras coisas para fazer, mas geralmente segunda a quinta, com certeza. Telefone de contato? Eu vi que eu não declaro. A Provida fica em frente ao hospital, né? Na Provida, então, fica do lado aí do hospital. O telefone é o 27, né? 999-04 6657. Recado final para os nossos ouvintes? Um abraço a todos. Cuidado com a vesícula biliar. Sentiu, procurou o médico, né? Muito obrigada, doutor. Até o nosso próximo encontro. Obrigada a você que ficou em sintonia com a programação Pomerana FM Papo de Mulher, que volta em outra edição, claro, sempre trazendo informações para você. Tchau, tchau.